Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer um vídeo que eu achei que seria super legal para contar para vocês, porque como a gente sabe, perfumes são sempre relacionados a lembranças, a momentos. Desculpa se vocês ficarem ouvindo barulho de serra, é porque tá tendo uma reforma aqui na casa do lado, tá, gente? Então, relevem. Bom, mas os perfumes, eles são muito assim relacionados a lembranças. Então, quando a gente sente um cheiro, muitas vezes a gente volta naquele tempo e assim revive aquelas lembranças que a gente teve. Então, eu resolvi fazer um vídeo que seria chamado Meus Perfumes, Minhas Lembranças. E eu quero, não vou dizer que é uma tag porque não tem perguntas, mas eu quero convidar vocês que fazem vídeo de perfume, que respondam esse vídeo também, que falem sobre as lembranças de vocês. Uma coisa que eu adoro, quando eu tô assistindo vídeos de perfumes, e eu adoro, é quando uma pessoa diz assim, ah, esse perfume tem uma história. Aí eu já fico assim, esperando, meu Deus do céu. Eu gosto de saber das histórias, eu gosto de saber o que é que marcou a vida das pessoas. É uma coisa assim que eu acho muito legal. Então eu resolvi trazer pra vocês 4 perfumes que eu tenho que trazem uma história muito legal, assim, que marcaram realmente a minha vida, e eu queria dividir isso um pouquinho com vocês. Pra começar, eu já contei essa história. Eu acho que 3 desses perfumes vocês já devem conhecer a história. Um deles que vocês ainda não devem conhecer. Então, esse daqui é o primeiro que eu vou ter que falar pra vocês, que é o Marrô da Clorofila. Se vocês não assistiram esse vídeo, eu vou deixar passando o link dele aqui, que eu já contei a história dele aqui, mas é um perfume que me traz muita lembrança, gente, muita. Gente, sério, não tem como eu sentir esse cheiro e não sorrir e não lembrar do dia 1º de março de 1996. Esse perfume, gente, eu usava ele quando eu fiquei grávida da Gabriela. Então, eu já tive, eu acho que uns 3, 4 frascos desse perfume, que eu só usava ele. E eu amava esse cheiro, amava. Foi um dos poucos que eu não enjoei quando eu estava grávida. Mas esse perfume era um perfume que eu usava e que eu consegui levar até o final da gravidez. E no dia que a Gabi nasceu, eu estava usando esse perfume, gente. Então, esse cheiro, quando eu sinto esse cheiro, eu me vejo no hospital, indo pra sala de cirurgia pra fazer a cesárea, porque Gabi nasceu de cesárea, que ela era uma menina meio doida, já dentro da barriga, que ela estava com 300 milhões de voltas no pescoço. E a médica tinha dito pra mim que se eu tivesse uma contração, a Gabriela podia morrer enforcada. Então ela disse, vamos correr pra tirar logo ela, porque não tem condição de deixar aí. Tanto que ela estava prevista pra nascer no dia 10 de março, eu tive que retirá-la, né, que botá-la no mundo no dia 1º. E, gente, esse perfume é o cheiro do dia do nascimento da minha filha, ou seja, 20 anos que eu uso esse perfume, acho que mais de 20 anos, há mais de 20 anos eu uso esse perfume, há uns 21 anos que eu uso esse perfume, e é um cheiro que eu amo muito. Ele tinha desaparecido da minha vida, assim, por um tempo eu nem me lembrava mais dele. Depois que a Gabriela nasceu, acho que eu nem comprei outro e tal, e foi passando o tempo, até que um belo dia eu fui sair com minha mãe pra comprar umas coisas lá no... não me lembro qual foi a loja, tinha um supermercado que tinha várias lojas. E aí eu vi que tinha uma loja da L'acqua di Fiore. E quando eu entrei na L'acqua di Fiore, eu não imaginei que ele estava vendendo assim também perfumes de outras marcas. Quando eu vi que tinha da Clorofila e eu vi o Marrô, eu olhei assim, eu fiz, rapaz, esse perfume eu já usei. Aí quando eu senti o cheiro, vum, voltei naquele dia e... não tem como, gente, eu não consigo mais viver sem esse perfume. Ele é maravilhoso. Eu dei uma paradinha de usar nele aqui, porque eu fico com tanta dó de usar, porque me dá vontade de voltar naquele dia e, sei lá, e viver tudo aquilo de novo. Outro perfume que vocês já conhecem a história, eu também vou deixar passando aqui o vídeo dele, que vocês já viram que quando eu vi que esse perfume tinha voltado a ser vendido, eu me acabei de chorar. Foi muito engraçado, porque eu entrei na loja, que eu vi que o perfume tinha voltado, eu não aguentei, foi uma emoção tão grande que eu chorei, foi a coisa mais louca. Que é o Blue Jeans de Versace. E a história desse perfume... ai, gente, eu volto pra Salvador. Nessa época... ano 2000, acho que 2001, eu usava esse perfume muito. E aí eu conheci um rapaz na internet, George, um beijo, George. Eu conheci o George na internet e a gente ficou, namorou e tal, não sei o que, só que era assim, aquela coisa, ele lá em Salvador e eu aqui.
E quando eu ia pra Salvador, era esse perfume que eu levava, e eu usava muito. Tanto que a mãe dele, até hoje, Dona Lúcia, um beijo, linda. Dona Lúcia sempre diz que quando sente o cheiro do Blue Jeans, ela lembra de mim, porque George também começou a usar esse perfume lá também. Então, assim, é o cheiro que me lembra essa época que eu namorava com o George e que eu ia muito para Salvador, e aí a gente aprontava mil e uma coisa por lá. E a gente até hoje tem uma amizade super legal, gosto muito do pessoal do lado de Salvador, e esse perfume marcou muito a minha vida. Dona Lúcia diz que sempre que sente o cheiro do Blue Jeans, lembra de mim. A Dani também é irmã do George, beijo, Dani. Aí ela diz que também, toda vez que sente esse cheiro, ela lembra de mim. Então é muito gostoso a gente ser lembrada por um cheiro, né? E esse cheiro marcou essa época que eu tava namorando com o George, foi muito legal. Aí vem o outro que vocês já sabem a história também, eu já contei a história dele. E eu também vou deixar a resenha dele passando aqui, que é o Giacomo For Her. Claro que meu Giacomo tem que estar presente. E esse perfume, gente, incrível, é incrível, é incrível. Acho que no vídeo de resenha dele eu contei a história dele também pra vocês. Mas quem não assistiu, eu vou contar agora. Eu, quando era um pouco mais nova aí, um pouquinho, acho que alguns anos atrás, eu e a Gabriela éramos completamente fãs da banda McFly. Aquela banda dos meninos lá da Inglaterra. E a gente sabia todas as músicas e tem aquela coisa toda, e até que rolou uma petição que fizeram para que eles viessem para o Nordeste. E eles foram tocar em Recife. Aí eu fui para Recife com a Gabriela e no dia do show eu tava usando esse perfume aqui. Aí quando a gente terminou o show, saiu, a gente foi pro hotel tomar um banho, se arrumar, porque a Gabriela tava chorando. Ah, meu Deus, acabou, o sonho acabou, tarará. Aí eu disse assim, não acabou não, vamos pra lá pro hotel deles, né, que a gente vai lá tentar falar com eles de qualquer forma. Aí tomei um banho, botei um salto muito alto, tá, aquela coisa toda assim, meti um Giacomo na pessoa. E aí fui pra lá pro hotel e a gente ficou, esperou. A gente passou acho que não sei quantas horas lá esperando. O show terminou, acho que eram umas 10 horas da noite, mais ou menos 9h30 para 10 horas da noite, que começou umas 7 horas. Terminou às 9h30 para 10 horas, a gente ficou até mais ou menos 2 da manhã lá no hotel esperando os meninos aparecerem pra gente poder falar com eles, tirar foto e tal. E eles não apareceram. Aí quando deu umas 2 horas da manhã, eu disse, Gabi, vamos voltar, porque a gente vai ter que viajar, né, pra Maceió logo cedo e tal. Então vamos pra lá que a gente precisa dormir. Eu estava morrendo de enxaqueca, eu estava com muita dor de cabeça nesse dia. Aí ela disse, tá certo. Aí eu falei com a recepcionista lá, pedi pra ela pedir um táxi pra poder voltar pro hotel. Enquanto ela estava pedindo táxi pra mim, parou um táxi na porta do hotel. Aí Gabriela fez, mãe, vamos nesse aqui, porque esse daí vai demorar ainda pra chegar. Aí eu pedi pra moça cancelar o táxi e fui nesse táxi que chegou. Quando eu entrei no táxi, o rapaz fez bem assim, vocês estão aqui por causa de uns ingleses, é? Aí eu disse, é. Aí ele disse, não, eu deixei 2 deles agora aqui num barzinho aqui perto. Aí eu disse, não, mentira, né? Você tá brincando. Ele disse, não, tô falando sério, acabei de deixar eles aqui. Aí eu digo, pois me leve pra lá agora. Aí a gente foi lá pro bar. Eles estavam sozinhos, não tinha fã nenhum. Estavam eles sentados ali bebendo e tomando uma e tal. Menino, foi a coisa mais linda do mundo. Aí eu entrei no bar, tá? Sentei lá e o segurança querendo me barrar porque não queria deixar que eu falasse com eles. E eu disse, olha, o bar é público e eu vou me sentar aqui e eu só saio daqui depois que eu falar com esses meninos. Que eu não sou daqui de Recife, eu sou de Maceió. Eu vim pra cá e eu vou ficar aqui, eu só saio depois que eu falar com eles. E fiquei lá, pá. Quando foi um certo momento, o Tom saiu do banheiro e aí eu chamei ele. Eu disse, Tom, eu tô tão cansada, desde 6 horas da manhã que eu tô na fila. E eu não sou daqui dessa cidade, eu viajei pra vir ver vocês e tal. Você podia vir aqui falar comigo? Aí ele disse assim, por que você não veio aqui? Aí eu falei, não, porque seu segurança não deixa. Aí ele, claro que eu vou. Aí foi, e ele pegou e veio, falou com a gente, tirou foto com a Gabi e autografou o livro, o CD, autografou o DVD, autografou a blusa dela. Aí depois o Doug veio, falou com a gente também e tal. Então esse perfume me lembra muito esse dia do show do McFly. E eu também estava usando esse perfume no dia que a gente foi pro show deles no Rio de Janeiro também, que teve um meet and greet, eu estava usando esse perfume também. Então toda vez que eu sinto esse perfume eu me lembro dessa época do McFly e assim, é maravilhoso. Eu volto no tempo, me vejo novamente na fila, cantando as músicas e junto com a meninada ali, foi muito bom. E o último que vocês ainda não conhecem a história,
Na verdade não é nem esse, mas é porque o cheiro é o mesmo, tá? Esse aqui é o CKB de Calvin Klein. Mas a história não é nem com o CKB, é com o Floraten Blue. Que o Floraten Blue é o mesmo cheiro do CKB, gente. Se vocês não conhecem o CKB e gostam do Floraten Blue, é o mesmo cheiro, é igual, igual, igual. E o que que acontece? Eu me lembro que eu vou falar como se fosse CKB, mas na verdade eu estou me referindo ao Floraten Blue, tá? Por causa do cheiro, porque como eu não tenho Floraten, eu vou ter que falar do cheiro que é aqui. Então, eu estava passando aqui pelo supermercado com meu avô, na época que meu avô ainda estava vivo. E eu disse assim, vô, eu gosto tanto aqui dos perfumes do Boticário e tal. E aí ele disse, entra aqui, vamos ver uma coisa. E quando ele sentiu o cheiro do Floraten Blue, meu avô ficou apaixonado, apaixonado por aquele cheiro. Ele fez, Katia, bota, bota, bota. Aí eu coloquei o cheiro assim, e toda vez que eu passava, meu avô falava, meu Deus, você tá tão cheirosa, como tá gostosa essa minha neta, não sei o quê. E esse cheiro me lembra muito meu avô, gente, é muito bom, tô até usando ele hoje. Ai, dá vontade de ficar usando esse cheirinho. É um cheiro tão gostoso, um cheiro de refrescância, aquele cheiro leve, aerado, assim, muito gostoso. Ele é unissex, esse perfume é unissex também. Esse e o Floraten Blue, apesar dele ter aquele formatinho todo floridinho, tem aquela coisinha que lembra mais perfume feminino, mas é um perfume unissex. E esse perfume, gente, é o cheirinho que me lembra muito essa época que eu tava com meu avô, que a gente saía, que a gente fazia caminhada, e a gente passeava, e a gente fazia muita coisa assim. Então me lembra muito meu avô. É uma época, assim, que eu guardo muito no meu coração, porque meu avô era uma pessoa que eu amava demais. Era uma pessoa muito engraçada, muito gente boa, assim, incrível, maravilhoso. Então são essas as histórias que eu tenho pra contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma história legal pra contar com os perfumes de vocês, por favor, gente, eu peço encarecidamente, façam um vídeo, deixem o link pra mim, pra eu saber, porque eu quero muito conhecer as histórias de vocês, muito, 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 muito. Então é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dá o like pra eu saber e a gente se vê no próximo. Um beijo grande, tchau, tchau!